Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Essa é a 30ª edição deste programa, que tem como convidado o professor Alexandre de Andrade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professora. É uma honra estar aqui no seu programa, prestigiando aí seus ouvintes. Sejam bem-vindos todos os nossos ouvintes que estão aí do outro lado. Você que está aí do outro lado da telinha, do outro lado da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, fala aí. Onde você está? Qual é o seu curso? Qual é o seu polo? Onde você está? Se você está trabalhando nesse momento, se você está no momento relax, fala aí pra gente. Adoramos a sua participação e hoje o tema do nosso programa, mas espera aí. Antes de falar qual que é o tema do nosso programa, você já sabe que todos os nossos programas, eles têm sempre um segredo a ser desvendado. Você sabia disso? Acompanha sempre as nossas edições. Aí, no final, a gente vai falar qual que é esse segredo. Esse segredo sempre, assim, é alguma coisa inusitada, inovadora, diferente do dia a dia, diferente de algo que está sendo, assim, comum, convencional. E eu vou te convidar a descobrir esse segredo que ao longo do programa a gente vai dando aí algumas pistas. Eu sou a professora Gisele de Ziura, sou professora, coordeno nesse momento os cursos de especialização em arquitetura e design na Uninter e ao meu lado tenho aqui o professor Alexandre, ele é mestre em engenharia de produção, pós-graduado em especialização, MBA em logística, pós-graduado em educação superior, pós-graduado também em gestão estratégica da produção. Olha só, você que acha que uma especialização é suficiente, veja aqui o exemplo do professor. Graduado em administração, profissional aí há mais de 15 anos na área de indústrias, nas seguintes áreas: tecnologia e manutenção industrial, administração da produção e controle de qualidade industrial, tem experiência em projetos industriais, auditoria interna, ferramentas gerenciais, então trabalha e permeia aí essa área de manutenção, logística, negócios, controladoria, finanças, é coordenador dos nossos cursos de pós-graduação EAD na área de negócios, e a gente tem tanta coisa para falar, né, professor, que se for para continuar, aí a gente vai ficar todo o programa falando sobre as suas especialidades e as suas experiências. Então, novamente, seja bem-vindo, é uma grande honra ter a sua presença aí conosco nessa noite, nesse dia, porque esse programa, ele continua aí ininterruptamente. É isso mesmo, professor, é isso mesmo, né? Vamos começar com uma segunda-feira aí, né? Vamos lá. Vamos começar. E se você tiver alguma dúvida aí do outro lado, quiser comentar, quiser perguntar, fazer as suas observações, vai clicando aqui, vai deixando os seus comentários que a gente vai fazendo esse programa em conjunto, que a ideia é essa. A ideia é a gente conversar em conjunto, né? Só eu e o professor aqui, é você que está do outro lado também. Então, eu vou começar com uma pergunta circunstancial e, ao mesmo tempo, situacional. Como que você enxerga, professor, nesse momento, como é que a gente pode fazer uma reflexão do momento atual? O momento, há um ano atrás era diferente, há 6 meses atrás era diferente, mês passado é diferente. Como que você enxerga hoje? Muito bem, né? A pergunta é pertinente aí, né, professora? Uma que, né, você me deu um desafio, né, para falar no seu programa, envolver toda essa questão, né, de conhecimento e bagagem que eu venho aí desde os meus 14 anos, né, sem deixar de trabalhar, sem deixar de estudar. E, né, em relação ao nosso tema e a percepção dos negócios com arquitetura e tecnologia, é um grande desafio,
Então, para que eu possa alinhar tudo isso, né, eu acredito que nós podemos entender, né, essa questão do papel da arquitetura, né, em dois momentos, né, no meu ponto de observação, né, entender melhor as maneiras como habitamos em nossas residências, né. Então, veja, uma das coisas de início, né, depois que nós entramos nessa questão do isolamento, né, com a pandemia, veio essa questão do teletrabalho. Então, né, fiquei mais atento a essa questão, né, do habitat. E o outro ponto seria como nos movemos através desse espaço habitacional. Né? Eu tive que me adaptar aqui, né, ajeitar as coisas, empurrar os móveis, né? Não tinha escritório em casa, né? Tinha uma área de estudo. Só que daí nós temos que dividir, não é só eu, né? Tem que dividir. Em quantas pessoas há nessa casa? 4. Tem que se dividir em 4 agora. Aquela mesinha de estudo agora tem que caber de um jeito 4 pessoas, né? Então, eu começo a ver como é que era décadas atrás, né? Há 20 anos atrás, por exemplo, nessa questão da arquitetura, né? E que me chama muito a atenção na questão também de buscar mais aprendizado em relação a essa ciência. Então, eu vi assim que surgiu muitas obras, né, inovadoras, era conectado com a natureza, vinha com essa questão dos espaços em que o interior, né, e o exterior se fluem, ok? Então, eu, por exemplo, não estava dando bola para isso, né? Estava ali na minha residência, não estava dando bola para isso. E hoje eu vejo a grande necessidade que eu tenho que para focar no meu aprendizado contínuo, no meu trabalho, é buscar essa fluidez. Então, o que eu vi, segundo os especialistas, né? Houve um desmaterializar, né, de edifícios de pedra, de aço, né, para algo mais fluido, né, algo mais dinâmico, algo mais permeável. E aí veio essa questão, né, dos espaços com uma arquitetura de liberdade total, né? Então, ou seja, se movimentar sem padrões, né? Algo já definido para a questão de circulação, sem corredor ou parede, né? Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E para mim, a arquitetura é ter direitos, né? Há 3 elementos, né? O que eu vejo? O ar, a igualdade e a questão do acesso à própria vida, né? O que é necessário, né, para o meu viver. Então, eu busco, assim, correlacionar 3 pontos. Então, o primeiro, o foco no fluxo constante da vida. O segundo é a questão da criatividade. E terceiro, energia. Por que não? Né? Eu vejo assim, puxa, eu tenho que me manter saudável em tudo, mental, financeiro, físico, e no trabalho, na vida, eu tenho que ser criativo, né? Eu não posso me desanimar, eu tenho que buscar a esperança de algo melhor, que amanhã vai ser melhor. Então, eu tenho que deixar esse dia melhor, para que eu tenha essa questão na hora de dormir, acordar mais leve e com uma boa refeição, uma boa saúde, em tudo, para poder ter criatividade, manter a criatividade, surgir algo a mais. E alinhar ao que? Essa questão da energia, né? A energia ao nosso redor. Então, eu não vou estar num ambiente fechado, escuro, paredes, né, mais escuras, cores mais escuras. Então, isso me deixa, vou colocar uma planta ali pendurada, eu vou quebrar aquela parede e vou deixar a luz do sol penetrar cada vez mais. Então, eu vejo a arquitetura como uma ciência, que sempre busca por novas possibilidades. E, claro, né, eu acredito, eu vejo isso que não deixa de pensar também na questão do crescimento. Então, eu atuo na área de negócios, aí na pós-graduação da Uninter, eu vejo essa questão econômica, a questão da mudança social e a justiça. Então, nessa questão dos negócios, não podemos esquecer dos cenários. Cenários mundiais e presentes na vida de todos nós. Quais são esses cenários? Qual é o primeiro deles?
a crise da pandemia. Então, se a gente vê a questão da pandemia, né, com o Covid-19, ele mudou o comportamento do consumidor. Essa questão, né, das atitudes em relação ao trabalho, de escritório. Neste momento que nós estamos, né, nesse espaço que eu preparei para poder entregar resultado para o chefe. E até mesmo algumas visões sobre a própria sociedade. A preocupação, né, que nós às vezes não estamos, mas temos que ver e atentar ao vizinho, quais são as necessidades dele, o que ele está precisando, das pessoas, né, que estão aí na rua precisando. Então, eu tenho que ter essa questão também de atentar à questão da sociedade. Então, a pandemia, ele reformulou o quê? Os consumidores. O que é? A questão da compra, a questão de como obter algo. Né? Então, a gente viu essa questão, ter acesso a uma infraestrutura de rede em casa, uma boa conectividade, segurança com protocolos para fazer compras via internet. Né? Então, ou seja, as empresas, qual o desafio das empresas? De bem de consumo, né? Vamos dizer assim, é atender essas novas demandas. Né? Então, que o consumidor cada vez está sendo mais exigente, porque agora ele, em sua residência, está fazendo mais pesquisa. Então, cada empresa é diferente. A primeira etapa é o quê? Identificar ponto forte e, né, exclusivo, e o segundo é aprimorar hoje seus objetivos. Isso, né, falando desse primeiro cenário. No segundo cenário, nós temos a questão das crises nas mudanças climáticas. Então, veja, o clima da Terra a gente já sabe, está mudando ao longo da história. A tendência, né, do aquecimento atual, ele é algo assim particular, é algo, né, grave, extremo, porque tem uma probabilidade que 95% é de resultado da atividade humana. Né? Então, essa questão da retenção do calor do dióxido de carbono, outros gases, né, conhecidos, que causam a questão do aquecimento, né, da Terra, a questão a gente está vendo aí as últimas reuniões, a questão da política de sustentabilidade, que a gente quer eficiência energética, nós queremos aumentar a energia renovável, medir, queremos relatar isso da melhor forma. Nós queremos reduzir essa questão das emissões diretas e indiretas. Então, o que a gente vê, né, da questão dos gases, né, queremos conservar e proteger hoje recursos hídricos, nós queremos reutilização, né, queremos trabalhar na questão da gestão da água pluvial, né, queremos eliminar desperdício, queremos prever a questão da poluição, queremos aumentar a reciclagem, que mais? Alavancar aquisições de agências para fomentar determinados mercados, né, de tecnologia, a questão sustentável e materiais, produtos e serviços. Então, o que nós estamos buscando também é construir, né, projetar, construir, manter e operar edifícios sustentáveis, de alto desempenho. Esse é um lema, né, que nós estamos aí vendo no mercado, né, da construção, com a arquitetura. Então, o que é? É apoiar o crescimento econômico e essa questão da habilidade das comunidades. Temos que ver essa questão das comunidades. Temos que saber avaliar riscos, né? Nós temos que aumentar essa questão da conscientização. É claro, né, sempre estar em conformidade com todas as leis e regulamentos federais, estaduais, locais ou territoriais. Isso é muito importante. Nós temos que buscar uma questão mais de segurança energética. Nós temos que ter um meio ambiente saudável e, claro, né, operações ambientalmente saudáveis. Isso é primordial dentro dos projetos. E o outro terceiro cenário que eu vejo é a crise econômica. As pessoas têm que entender que esses três cenários nós estamos ainda vivenciando, né? Não é só a pandemia. Então, é importante entendermos essa questão da recessão econômica. Ela é causada por uma perda de confiança do empresário e consumidor. Então, no momento que a gente tem
à medida que a confiança diminui. Vai diminuir o que? A demanda. Então, a recessão é um ponto de inflexão no ciclo de negócio. Então, quando o crescimento econômico em curso atinge o pico, reverte-se de uma contração econômica contínua. Então, as causas podem ser diversas, desde perda, da confiança do investimento, onde o governo e o Banco Central têm que correr e atentar a isso, as taxas de juros muito altas, que limita a questão da liquidez, que é a questão de você ter o dinheiro disponível, para o consumo, queda de mercado. Você acha que dentro desse contexto, já aproveitando, você acha que existe alguma saída ou quais estratégias teriam para reverter esse processo de recessão econômica? O que você acredita? O que eu vejo é o seguinte, dentro dessa questão da economia, muito se deve atentar, eu estou dizendo que seria uma recessão econômica, Não, sim. Fatores, ou reverter um pouco essa crise, econômica. A questão é o governo, junto ao Banco Central, trabalhar essa questão das negociações, a transparência da comunicação é muito importante, porque se você causa desconfiança de um investidor, você afeta diretamente a economia. Se você não souber trabalhar essa questão das altas taxas de juros, a gente limita o consumo. Se a gente não entender como funciona o mercado de ações, a esses que trabalham com trades, investimentos pessoais, se você não acompanhar isso, ou seja, o que precisa mais? Conhecimento em como lidar com isso. Tem que vir de berço, sabe, professor? Eu acho que os colégios, lá no início, têm que educar suas crianças, como saber trabalhar com o seu dinheiro, saber a funcionalidade da política econômica de um país. Já preparar as nossas crianças para saber o que é preço e venda, da questão de compra, de negociação. Porque, veja, até a queda de venda de moradias, pode afetar a economia. Uma questão de falta de pedidos de fabricação, ou seja, não tem como consumir. Estou segurando o meu dinheiro. Desacelera a indústria. Uhum. Aí você chegou numa outra pergunta que eu queria fazer, Quando Sim. você chegou, essa questão de fabricação, de desaceleração no processo industrial e tudo mais. Uhum. Eu queria saber um pouco da sua visão, da sua ampla experiência na questão da indústria. Como que você enxerga essa questão desses padrões, da questão da qualidade, da manutenção, de tudo isso, quando você chegou nesse momento de pandemia, em que a vida deu uma mudança, E tudo isso que você estava vivenciando, todo esse padrão de vivência, de aprendizado, de padrão de qualidade, de manutenção, de logística, que você aprendeu na tua vida. Aí você chegou nesse momento de pandemia e teve que aprender ou teve que retransformar todo esse processo de aprendizagem. Como que foi isso na tua cabeça, Que você começou falando da arquitetura, agora a gente volta, Como que foi isso? Não, peraí, a logística que eu aprendi era assim, a questão dos padrões de qualidade continuam, mas mudou com relação ao ambiente, a visão que eu tinha em analisar o ambiente interno e externo continua o mesmo ou mudou? Como que foi isso na tua cabeça? Na verdade, professora, como já temos aí uma palavra, foi feito um redesenhado tudo isso, Por quê? Porque lá no nosso colégio, lá, na nossa faculdade, na nossa graduação, ninguém colocou num plano de risco, que o engenheiro, o técnico, enfim, o administrador, colocasse lá risco, vírus, pandemia, o que fazer?
isolamento social, fechamento do mercado. O que nós tínhamos é algo até de ficção científica, né, de conhecimento. Enfim, ninguém se preocupou com isso. Pelo menos o empresário não colocou isso na sua gestão de risco. Né? E aí foi todo mundo pego de surpresa, porque fechamento do mercado. Veja, na questão logística, né, no caso, né, quem me dera, né, tem muita gente muito melhor do que eu, mas o primeiro momento que eu pensei foi o seguinte, na estratégia, no planejamento estratégico, de fechar fronteiras de determinadas regiões ou localidades que estivesse com o surto, e não geral. Fizesse um estudo estratégico de fechar fronteiras em determinadas regiões, e não no geral. Era fechar a fronteira para não ir, né, nem vir, e acabou. Né? Botar o exército lá e acabou. Tá fechado, não entra, não sai e acabou. Não tudo, não geral. Da forma que foi colocado como geral, afetou tudo. Afetou tudo. Afetou a desconfiança. Não vou investir, vou segurar meu dinheiro, não vou consumir, vou ficar em casa. Mas, ao mesmo tempo, abriu para outros mercados o e-commerce. E aí houve um fator muito interessante, que no início acabou afetando a logística. Aumentou a demanda por produtos, por venda online. Mas como fazer a logística se a empresa lá, o log, né, estava fechado? Parou. O produto não é mais 7 dias, é 40 dias, 50. Tem gente que está esperando já 3 meses um produto chegar. Por quê? Porque não é só aquilo que estava no estoque, mas sim aquilo que era o pedido, né, o make to order, o make to engineer, né? E aí você tinha que receber o pedido para poder produzir. Só que na hora do momento de produzir, e agora? Né? A gente não estava trabalhando com make to stock, né? E chegou o pedido, e agora? Agora vamos produzir, mas a empresa lá parou a manufatura. Covid. Será que a empresa naquela localidade era necessário fechar as portas? Então não houve um estudo, uma comunicação bem clara, bem transparente entre os líderes de governo, né, Estado. E aí a gente está vendo o quê? Muita coisa baseada em questões de mudança de lei, houve a questão de verificação dentro das empresas, uma má gestão, né? Não havia mais controle de preço e salário. A gente começa a entender que houve cortes, houve demissões, o preço vem aumentando das coisas esporadicamente. O que nós não estamos vendo é que, quando a gente fala de moradia, é para poucos, né? Porque o desemprego ainda está aumentando. Então, eu chamo essa questão da pandemia como se fosse uma guerra. E se nós estamos, né, agora falando de vacinação, nós estamos num pós-guerra, nós temos uma questão de desaceleração, o quê? Econômica, que está dentro dessa questão, né, do cenário econômico. Ou seja, corta-se créditos de pessoas que não conseguem mais pagar por ativos que tinham, né, pagando mensalmente. Então você começa a ver pessoas que estão largando de seus bens, entregando, porque não consegue mais, né, trabalhar com aquilo. E nós também estamos vendo uma questão da redução do valor dos bens, né, e serviços atualmente. Então, isso aí se chama até deflação, né? Se você vê, está dentro do cenário econômico. E 2020 fechou com uma economia já contraída, de 5%. O que nós estamos prevendo é 2022. Porque o que a gente quer? Que 2021 seja uma recuperação bem lenta, não é muito lenta. Então, né, tem uns economistas, até eu lembro que eles colocaram que a recessão de 2020 foi um evento de cisne negro, né, que é uma outra teoria. E com isso, a gente começa a entender
como que as empresas hoje estão preparadas para a questão de evitar a propagação do coronavírus, para não afetar a produtividade, a qualidade e assim por diante. Tem vários impactos em todas as instâncias, né? Você falou algumas delas, né? Ambiental, econômica, política, e temos aí a social muito grande também. Inclusive tem o Sandro aqui, de Serviço Social de Osasco, que teve aqui, deu um oizinho para nós. Aí só fazendo um parênteses, tem aqui o Juliana, tem o professor Douglas, né? Que legal. Esteve aqui conosco. Então, temos aí as várias esferas, né? A psicológica, a emocional, todas, né? E tem tantas, né? Que não vou citar aqui, porque serei injusta, né? E não citar todas elas, mas são muitos os impactos. E ainda sofreremos ao longo de vários anos, como você falou, né? Uma guerra, né? O quanto uma guerra ela gera impactos, não só no seu período de acontecimento, mas nas suas consequências depois. E me diga uma coisa, professor, e o que a gente pode, já que é o tema da nossa rádio de hoje, já tendo aí nossos últimos 5 minutos, Meu Deus! É rápido. 2 horas, professora. Da percepção da nossa conversa que envolveu hoje a questão da integração, da percepção dos negócios entre arquitetura e tecnologia, arquitetura, negócio e tecnologia, tudo que a gente falou hoje, dentro da nossa realidade, do nosso momento atual e futuro. O que você enxerga daqui para frente, do nosso futuro? Para o nosso futuro. Veja, né, tinha tanta coisa para colocar, né, sobre a questão das tecnologias. A gente pode fazer a parte 2 daqui a um tempo. Beleza, legal, né, porque eu adoro tudo isso aí. Então, veja, nós temos essa questão, né, vamos falar de investidores, né, estão preocupados com as novas tendências. Então, a gente tem clima, pandemia, saúde. Ok? Vamos colocar já, isso é muito importante. Temos a questão das novas aplicações das tecnologias. Então, é observado na alimentação, na vivência com a família e teletrabalho. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: combate as doenças, ter saúde mental, valorizar a natureza, pensar em sustentabilidade. Então, eu acredito que as incertezas maiores estão presentes no crescimento econômico. Tem a questão populacional, crescimento populacional, e também nas mudanças climáticas, ok? Então, eu quero expor aqui algumas considerações, né, em 4 pontos. Por exemplo, arquitetura educacional e cultural. É bom a gente pensar no uso de construções com mais claridade, abusar do uso do vidro, adoro, né? Vidro. Ver grandes edifícios de aço e vidro misturados, né? Eu gosto de ver painéis triangulares que direcionam a luz. Imagine isso com a educação, né? Sair daquele negócio de escolas fechadas, né? Pensar na educação, então, criativa. Tem muitos exemplos aí, né, que usam linhas coloridas em colégios para crianças para delimitar áreas. Fica algo criativo. Ele até ensina a essas crianças, né, o trânsito de pessoas. Pensar em projetos, por exemplo, de ambientes, né, que aliviem a ansiedade. Eu tenho muita, né, ansiedade, né? Se eu ver as coisas assim, já vou comendo, assim, né, doce, enfim, tem que me controlar. Agora, pensando na educação, sala de aula aberta, né? Uma estrutura que imita a paisagem da natureza. Fachadas geométricas. A gente chama isso de biofilia, que é trazer a natureza para dentro do espaço, ter a relação de vivenciar a natureza. Você que manja, professora, o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu vejo, né? A necessidade. Não, mas é muito bacana trazer esse olhar, assim, luz
ar, chuva. Eu, por exemplo, sempre fui uma criança que saía, na faculdade também, saía da sala, às vezes voltava, o que foi? Não, nada, nada. Eu, tipo assim, vou surtar, né? Estou fechado em 4 paredes. Então, seria esse primeiro ponto. No segundo, seria a saúde e a arquitetura pública, que é o quê? É redesenhar não apenas os espaços, mas o sistema. Isso é muito interessante. Deve ter uma interação da política, da saúde e de lugar, quando a gente fala assim da questão espacial e cultural, não é verdade? Então, ou seja, construir sistemas sociais, algo regulatório, político, financeiro, pensar em tudo isso. Pensar em edifícios mais saudáveis. Um design assim que envolve a comunidade. Isso que é bacana. Fazer parte, né? Não a comunidade preocupada, o que é aquela empresa, o que é aquilo ali, o que ele faz, por que está soltando aquela fumaça. Então, eu vejo assim, ter objetivos primordiais, humano, ambiental e econômico. Algo assim mais sinergia, né? É levar essa questão da resiliência. Eu falo aqui da resiliência, assim, do conceito, né? Lá da física, que é a capacidade do indivíduo em lidar com situações, o quê? Adversas. Superar pressões, a gente passa por isso, obstáculos, problemas e assim por diante. Então, é aquela questão da continuidade da vida. Outro ponto é a questão da hotelaria, né? E a arquitetura do local de trabalho. Então, eu vejo assim, eu estou louco para viajar. Ah, mas eu não vou porque meu período de vacina não chegou. Né? Não vou correr esse risco, mesmo recebendo um monte de propaganda. Mas aqui é interessante que vai haver nesses locais várias mensagens de vírus, sobre o vírus. Né? Os cuidados que vai ter com esses vírus nesses locais de trabalho, né? Então, veja, vai ser algo diário, então a arquitetura tem que pensar nisso, né? Com mais intensidade. Pensar na questão dos negócios, né? Mudar o ambiente para oferecer mais experiência, algo para o hóspede agregando valor ao local, né? Ali, tem gente que procura esses ambientes de hotel para trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu viajo, sou avaliador, né? Do MEC, então eu viajo para esse. Será que o hotel tem um local adequado para o meu trabalho? Porque eu tenho que estar concentrado. Então, ele tem que estar bem adequadamente projetado para isso. Né? Buscar um equilíbrio entre o trabalho, né? E a vida até pessoal. Isso é muito importante. Então, eu vejo uma questão também de arquitetura residencial. Né? Eu, por exemplo, estou guardando essa economia aqui para fazer mudanças. Por quê? Porque eu preciso, assim, deixar mais... Eu acho que isso também é importante, né, na área da arquitetura, né, para vocês, aí a questão do design de residências, né. E eu vejo, assim, que vai exigir mais profissionais capacitados nessa área. Por quê? Tem que entender o que eu quero, né. O Alexandre quer trabalhar com luz ao redor dele, né. Então, eu tenho que pensar em projeto inovador, algo distinto. Então, numa questão que nós estamos vivenciando, que estamos mais preocupados, né, com uma casa mais funcional, né, e mais segura, né, daqui, é claro que eu vou levantar e acionar meus eletrodomésticos, enfim, mas hoje nós temos aparelhos que se eu falar um A aqui, o celular liga, né, a Echo, né, ou a Alexa liga, a televisão hoje já vem com o sistema de inteligência artificial, né, já liga, então, assim, encaixar todos os projetos num ambiente mais natural, né? Porque a turma quer sair dessa questão, né? Tá buscando mais a natureza, principalmente quem está em home office junto com suas crianças. Então, pensar na questão da saúde e a questão, né, lugar, espaço. Eu sou bem-estar que eu vejo, sabe, professora, a questão do design ecológico, aproveitamento da luz, misturar essa questão da madeira e vidro, coisa mais linda que é e bonito, manter o ambiente mais com vibrações, sensações, associar o lazer com o ar livre. Esse aqui é o importante, é pensar no conceito aberto, de novo, né, que eu trago isso aqui, conectado com a natureza. Seria isso aí, professora. É arquitetura, aí que a gente chama de arquitetura saudável. Mas sabe o que é? Eu acho isso muito gratificante de ouvir isso, porque eu vi a necessidade do usuário e ver a necessidade que as pessoas têm de ouvir isso de você, sabe?
porque como é bom saber que as pessoas estão sentindo a necessidade da arquitetura saudável, da arquitetura como parte da vida, né? Então, isso é gratificante para nós arquitetos, porque até há um tempo atrás, né, a arquitetura era não, né, para todas as pessoas, mas a arquitetura não tinha esse valor como está tendo agora, né? E a gente sabe o quanto isso influencia não só nas atividades de trabalho, de criatividade, de produtividade, no seu labor, mas influencia drasticamente, por exemplo, na qualidade do sono, na qualidade de vida, na qualidade do lazer, na qualidade de tudo. Seja por meio de cores, da presença da natureza, da proporção do espaço, do pé direito ser mais alto, mais baixo, na largura, nos materiais aplicados, isso, e tem várias questões que você comentou. Eu sei que o tempo já está terminando, mas é que isso é muito importante. A questão da qualidade do ar. Tem vários materiais que são tóxicos, que a gente não deveria nem ter em casa. Né? Tem materiais que são proibitivos de ter em casa. Né? Então, porque eu vou comprar o mais acessível. Mas será que esse mais acessível, ele não gera substâncias, não emite substâncias tóxicas que são totalmente maléficas para o organismo? Né? E aí a gente tem a questão dos vírus e tudo mais. Então, com relação ao ar, com relação à água, e não só a questão de economicidade de água, mas a qualidade dessa água, como que ela está. A questão da qualidade do ambiente sanitário, do ambiente como ele está, a manutenção hoje as pessoas que podem ficam em casa, mas as que moram, né, que trabalham, saem durante o dia e voltam, como que é a manutenção, como que é a limpeza, quais são os materiais que fazem a limpeza, eles são adequados, eles afetam ou impactam de que forma a saúde das pessoas. Então, assim, são inúmeros elementos em que a arquitetura impacta a qualidade de vida das pessoas. E aí, a questão de temperatura, sabia que a temperatura, se ela não está naquele limiar de conforto, ela altera, inclusive, a cognição, o aprendizado, e aí as pessoas pensam assim, não, mas agora as crianças estão aprendendo, estão ficando em casa, na maioria do tempo, mas será que a temperatura, por exemplo, que é um dos itens, está adequada para o aprendizado? Não está muito calor ou não está muito frio? Isso está impactando no aprendizado dessas crianças. E por aí vai, a gente pode ficar conversando, né, horas e horas só sobre isso. Né? Tanta parte técnica, saúde, né, que é muito importante, tecnologias, como você vai usar, o que você precisa, é isso aí. Mas, professor, e qual que é o nosso segredo? Só 2 minutinhos. Terminando, já está terminando, faz 10 minutos, e para terminar, é professor que gosta de falar, dá nisso, né? Tá, assim, né, como a gente tem muitas novidades associadas no campo da atuação aí para a arquitetura, né, no caso, que se a gente for falar de simplicidade, ergonomia, criatividade, inovação e sustentabilidade, tem as questões das tecnologias, certo? É abusar das tecnologias, desde da realidade virtual, né, pincel de inclinação no Google, já ouvi falar que deve ser muito interessante isso, divertido. Já vi de hologramas tocáveis, né? Que a pessoa põe a mão dentro de um objeto onde está o holograma, quando ele toca, causa um sistema de vibração para sentir isso de forma que limite uma radiação ultrassônica. É uma coisa, né, futurística, algo que está presente. Robô na arquitetura, impressão 3D, né? Temos a questão de edifício inteligente, entre outros. Bom, o que eu tenho a dizer, né? Falar do segredo, né? Eu falei, professor, eu não vou falar, né, o segredo, a pessoa tem que... Já que é o segredo, né? Agora eu vou contar, vai deixar de ser segredo. Mas fica aqui minha dica, pessoal. Acompanhar as mudanças em curso
no mundo e estar afinado com seu diapasão. E implicações são deveres de todo ser mortal, que deseja administrar relativamente, olha só, bem sua vida nesse plano do universo. Então, é refletir para reconstruir. Fortaleça suas colunas. Incluir para você valores, sentimentos, emoções, paixões e intuição. Então, o que você deve fazer? Se reoriente no seu modo de pensar, de sentir e de viver. Pois, claro, estamos numa realidade que deve ser questionada, analisada e transformada. Então, eu só tenho a dizer, mantenha a esperança para gerar vontade e ação. Seria isso, professora? Então, com essas palavras maravilhosas, finalizamos o nosso programa de hoje. Agradeço imensamente a sua participação, professor. Agradeço todos os nossos ouvintes e te espero na próxima edição do nosso programa. Até mais. Obrigado, professora. A todos. Tchau, tchau.